Fala pessoal, meu nome é Ronaldo. Eu vou mostrar aqui nesses vídeos tutoriais um pouquinho de Java. Esses tutoriais que eu vou demonstrar aqui são baseados no tutorial original do Mike Dexter, da Eclipse em Java for Total Beginners, e a versão original ele pode ser encontrada nesse endereço que está aqui embaixo. Então a gente tem aqui os nossos objetivos, que é demonstrar um pouco do básico da programação Java, o básico da programação orientada a objetos e o desenvolvimento com Test Drive e Units no Eclipse. A nossa aplicação vai ser uma aplicação simples de uma biblioteca que empresta livros. Então ela vai ter três classes: a classe pessoa, uma classe livro e uma classe minha biblioteca. No caso aqui eu estou utilizando o Eclipse Europa para fazer esses tutoriais. Então quando a gente inicia o Eclipse aqui, ele já tem a tela de Welcome. Aqui tem algumas coisas novas que o Eclipse tem, os exemplos, alguns tutoriais, e aqui a gente vai para o Workbench do Eclipse. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto. Então, para criar um projeto no Eclipse, é só ir aqui em File, New, Java Project, e aqui a gente vai colocar o nome do projeto. Como esses tutoriais são baseados no Eclipse em Java for Total Beginner, a gente vai colocar aqui iniciantes totais e finish. Tranquilo, a gente já tem aqui o nosso projeto. Eu vou abrir aqui e dentro daqui do CRC a gente vai colocar vai criar o nosso package. O que é o package? O package é uma forma de a gente guardar as nossas classes para que a gente possa utilizá-las depois em outros projetos. Então, por exemplo, aqui, como eu vou ter uma classe pessoa nesse projeto da biblioteca, eu vou poder utilizar essa pessoa importando esse package que eu vou criar agora. Então, para criar o package é só ir lá em CRC, New e Package. Aqui no nome eu vou colocar o nome que segue um padrão. Então, vou colocar aqui iniciantestotais.tutorial e finish. Tranquilo, já tenho aqui o meu package. Agora o segundo passo é criar a minha primeira classe. A primeira classe que eu vou criar é a classe pessoa. Então eu vou aqui em botão direito no package, New Class. Aqui eu vou colocar o nome da minha classe. Como é pessoa, então eu vou colocar aqui pessoa. Lembrando que sempre classe é com letra maiúscula. Começa com letra maiúscula e o resto minúsculo. Vou colocar os valores default dos modificadores aqui, tranquilo. Eu já tenho aqui a minha classe feita. Eu vou dar uma modificada aqui na visualização da fonte. Vou colocar uma fonte maior para ficar melhor visível. Então eu vou aqui em Window, Preference, General, Appearance, Color and Fonts, Java. Aqui em Java, Editor Font, Test Font, Change. Aqui eu vou mudar para o tamanho 12, Bold. E ok. Tranquilo, aqui eu já tenho a minha classe modificada, a minha fonte modificada. Então vou dar uma geral aqui nas linhas que eu tenho até agora. A primeira linha, ela diz que essa minha classe ela faz parte do package org.iniciantestotais.tutorial. Aqui um ponto e vírgula para sempre quando eu falo que uma classe faz parte de um package ou eu importo uma classe de um package, eu tenho que usar o ponto e vírgula no final. Aqui na terceira linha eu tenho a declaração da minha classe. Eu estou dizendo que ela é do tipo public, é uma classe e o nome da classe é pessoa. Os modificadores aqui, o public, private, eu vou dar uma geral depois, mais adiante. Então não precisa se preocupar com isso até agora. Bom, então aqui na nossa classe, tudo que fizer parte da nossa classe, os atributos, os métodos, construtores, tudo que fizer parte dessa classe eu vou ter que colocar aqui entre esse abre e fecha chaves. Então a primeira coisa que eu vou
criar aqui são os meus atributos. Primeiro aqui eu vou colocar um comentário. Para fazer um comentário é só escrever 2 barras aqui e daí colocar aqui atributos. Sempre bom colocar comentários daquilo que você está digitando. Fica mais fácil para entender depois, e outros programadores que virem seu código vão saber o que você está escrevendo, o que significa o código que você está escrevendo. Então aqui eu vou declarar meu primeiro atributo, que vai ser o nome da pessoa. Então, se private string nome, ponto e vírgula. Então aqui vai ser o meu nome da pessoa. O outro atributo dessa classe vai ser o número de livros que ela vai poder carregar, que ela vai poder emprestar da biblioteca. Então, private int máximo livros. Então esse é o número máximo de livros que a pessoa pode emprestar. Ok. Tem algumas coisinhas importantes para falar aqui sobre os códigos. A primeira coisa é a linguagem Java é case sensitive. Então, o que significa isso? Que uma palavra escrita, por exemplo, pessoa aqui escrita desse jeito, é diferente de uma pessoa escrita desse jeito. Então, sempre quando você for declarar nome de variáveis, por exemplo, aqui nome, eu vou ter sempre que me referenciar a esse nome dessa mesma forma como está escrito aqui na declaração. Então, por isso o Java é case sensitivo. Uma palavra que começa com letra maiúscula e tem todas as letras minúsculas depois, é diferente de uma que tem a primeira letra minúscula e todas as minúsculas depois. Então, tem que ser exatamente como foi escrito no começo. A segunda coisa importante que é preciso falar aqui no começo é as convenções de nome. Por exemplo, aqui a pessoa, nome de classe, deve ser sempre com a letra maiúscula, ou primeira letra maiúscula. Nome de variáveis e atributos e métodos devem começar sempre com a letra minúscula. Então, essa é uma convenção que é usada na programação Java. Então, aqui a próxima coisa que a gente vai fazer é o construtor. O que é um construtor? O construtor é um bloco especial de código que serve para inicializar os nossos objetos. Então aqui, para eu declarar o construtor, vou começar com public, e daí o nome da minha classe, aqui, pessoa, e abre e fecha parênteses. No caso aqui, eu posso declarar fazer um construtor, eu esqueci de colocar aqui, construtor. Eu posso declarar um construtor sem atributos ou com atributos. No caso aqui eu vou colocar um construtor sem atributos. Então, aqui, mas mesmo assim eu preciso do abre e fecha parênteses. Então aqui eu abri depois que eu abri e fechei o parênteses, eu preciso de um abre chaves e daí depois um fecha chaves. O Eclipse tem uma coisa legal que ele ajuda você na codificação. Então, como eu sei que toda vez que eu abrir um chaves, eu vou ter que ter um fecha chaves, então o Eclipse sabe, então é só apertar o Enter que ele já fecha o chaves aqui embaixo. Então, toda vez que eu criar um objeto do tipo pessoa, eu vou declarar aqui que tipo de atributos que ele vai ter default. Então aqui, por exemplo, ele vai ter o nome do tipo nome desconhecido, ponto e vírgula, e máximo livros, eu vou colocar um tamanho 3. Outra coisa importante também aqui dos atributos é que o assistente de código, então é só você apertar o Ctrl Space que ele já aparece a letra que você vai digitar. Então, como aqui é a primeira letra, só apertar o Enter, coloca aqui igual a 3, ponto. Bom, então é isso. A próxima aula eu vou falar um pouco sobre os métodos que o nosso projeto vai ter e o getSet da nossa classe. Então, por isso é só por hora.